Olá, sexto ano! Estamos aqui novamente, continuamos sem iluminação por pouco tempo. Daremos continuidade ao estudo dos pronomes. Na aula passada, nós vimos os pronomes possessivos, que são aqueles que dão ideia de posse. E na aula de hoje, nós veremos os pronomes demonstrativos. E aí, o que são os pronomes demonstrativos, né? Os pronomes demonstrativos são aquelas palavrinhas que indicam a posição das coisas. A posição das coisas no espaço, no tempo e dentro do próprio discurso em relação às pessoas do discurso, né? E aí os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Diferente dos possessivos, que todos são variáveis, né? Então, vamos lá. Vamos ver na prática o que é essa posição, né? O que é indicar essa posição no discurso. Aquela moça é bonita. Ou seja, aquela lá, aquela que está distante de mim, porque eu só utilizo aquela para me referir a algo que está distante de quem está falando, né? E de quem eu estou, para quem eu estou falando. Então, aquela pessoa está distante de mim e do meu interlocutor, está longe. Aquela moça é bonita. Este ano eu não fico de recuperação. Que ano? Este ano, o ano que eu estou vivenciando, que a gente só utiliza o este para falar de coisas no agora, né, no presente, quando se refere a tempo. Então, este ano eu não fico de recuperação. Francicleia e Rosicleide são amigas. Esta gosta de festas, aquela é bastante caseira. Eita, professora, e agora? Bom, o aquela sempre vai se referir ao que estiver mais distante. Então, se eu digo aquela é bastante caseira, estou me referindo a Francicleia, que é o nome mais distante. Enquanto a Rosicleide, esta gosta de festa. Por quê? Porque o estas vai se referir a algo mais próximo. Então, percebam que os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para indicar a posição das coisas no espaço, como no primeiro exemplo, aquela moça, aquela lá, é bonita. Este ano, presente, eu não fico de recuperação. Ou indicar a posição das coisas dentro do discurso, dentro das frases. Francicleia e Rosicleide são amigas. Esta gosta de festas, aquela bastante caseira. É um recurso, né, coesivo que a gente utiliza. Vocês ainda não viram coesão, mas veremos uma hora. Bom, e aqui a gente tem o quadro dos pronomes. Então, a gente tem este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Esses os variáveis que mudam em gênero e em número. E nós temos os invariáveis, que são aqueles que não flexionam em gênero e em número, ou seja, só existe essa forma. Isto, isso e aquilo. Não existe istos ou ista, ou issa e issas. Não existe aquilo, aquilos, aquila. Não existe nenhuma dessas formas. Somente isto, isso e aquilo. Já os outros existem aí flexionados tanto no plural como no singular, tanto no masculino como no feminino, né? Então, a gente tem aí essas possibilidades. Bom, o que acontece com os pronomes demonstrativos, né? Nós utilizamos os pronomes demonstrativos o tempo inteiro, mas a gente, às vezes, não identifica que é um pronome demonstrativo. Por quê?
porque na maioria das vezes eles vêm contracionados, eles vêm em contração. O que é isso, professora? É quando eu tenho a junção de uma preposição com um pronome que forma uma nova palavrinha. Ó, em mais esse significa nesse, ou seja, nessa cidade, ou seja, na cidade que eu estou falando. Nesta cidade, nessa cidade, uma cidade próxima, na verdade. Nesta cidade, a cidade que eu estou falando, que é a junção do em mais o este, que dá neste, nesta. Em mais aquele, naquele, naquela, ó, naquela cidade que fui, tinha um parque. Percebam que a gente utilizou um pronome demonstrativo contraído. O em mais o isto, que dá nisto. Rapaz, eu estava pensando nisto. Ou seja, eu estava pensando em algo. Em mais isso, nisso. Em mais aquilo, naquilo. Então, a gente tem aí a contração. Então, essas forminhas aqui, nesse, nessa, neste, nesta, ou nesta, neste, naquele, naquela, nisso, nisso, naquilo, tudo isso é pronome demonstrativo em contração com preposições. Então, a gente tem aqui com a preposição em, com a preposição de, deste, destes, desta, destas, desse, desses, dessa, dessas, daquele, daquela, disto, disso e daquilo. Então, é a contração da preposição de mais os pronomes demonstrativos existentes. Então, se uma questão, por exemplo, pedir para você identificar os pronomes de um texto, você também precisa identificar os pronomes contraídos. Não é somente a forma pura do pronome, não. Ele contraído com as preposições em, de e a, ele deve ser marcadinho, certinho? As provas costumam brincar muito com isso, inclusive. Frequentemente, os pronomes demonstrativos se combinam com preposições, como eu já disse para vocês. Bom, aí a gente tem o aquele, aquela e aquilo, que pode se flexionar, pode se contrair com o a. E aí aqui ocorre um fenômeno que é chamado de crase. Crase não é o acento, o nome do acento é acento grave. Crase é o nome do fenômeno, quando eu tenho um a de uma preposição mais um outro a. E aí nós juntamos esses dois as e utilizamos o acento grave para identificar esse fenômeno chamado crase. Então, a gente tem aí o a mais aquele, aquele, a mais aquela, aquela, a mais aquilo, aquilo. Nunca, jamais digam a aquele, a aquela, a aquilo. Tem gente que fala isso, além de não soar bem, né, de soar breguíssimo, é gramaticalmente incorreto. Então, aquele, aquele, aquela, aquela, aquilo, aquilo. Só que na escrita vai ser marcado com o acento grave para indicar aí a contração. Refiro-me àquele livro. Para não colocar refiro-me a aquele livro, houve o fenômeno da crase. Porque quem se refere a alguma coisa, né? Vai depender aí se o verbo é transitivo direto ou indireto. Enfim, como não vimos ainda transitividade verbal, não vou focar tanto aqui no fenômeno da crase, né? Vamos focar nas outras formas. Bom, como eu disse para vocês, os pronomes, eles indicam as coisas dentro do espaço, do tempo ou do discurso. Então, vamos lá. Compro este carro. Vou pegar aqui uma coisa para vocês identificarem melhor. Minha luminária. Compro esta luminária. Esta luminária aqui. Ou seja, ela está perto de mim que estou falando. Compro essa luminária.
essa luminária está perto de quem eu falo, ou seja, de vocês. Ó, a luminária está aqui com vocês, eu digo, ó, eu compro essa luminária aí que está com você. Então, a gente tem o esse, quando a coisa está com o meu interlocutor, com quem me ouve. E a coisa, né, a luminária tá lá longe. Não tá nem perto de mim, nem de vocês, que é com quem eu tô falando. Aí, o que que eu digo? Ó, eu compro aquela luminária. Ou seja, dentro do espaço, ela não está perto nem de mim, nem de vocês, ela está lá. Então, o este indica o aqui, comigo, o esse, o aí, com a pessoa que eu falo, e o aquele, o lá, longe de todos nós. Então, dentro do espaço, é assim que nós utilizamos o pronome demonstrativo. No tempo, né? Como é que nós utilizamos aí esse pronome para indicar o tempo? Este ano está sendo ruim para todos nós, 2020, né? Não tá bom para ninguém, esse isolamento ninguém merece. Ou seja, este ano que eu estou vivendo, este ano presente. Agora eu tô falando com uma pessoa sobre 2019. Aí eu digo, rapaz, esse ano foi razoável. Ou seja, esse ano a qual eu estou me referindo em um passado próximo, aconteceu há pouco tempo. Então, esse ano foi razoável, esse ano de 2019. Aquele ano foi o pior de todos, 2009, quando teve as enchentes em Parnaíba. Eu acho que vocês eram bebês, né? Mas aconteceram umas enchentes bem brabas na nossa cidade no ano de 2019. A cidade ficou quase toda alagada. Então, ó, aquele ano foi terrível para todos nós. É um passado distante. Então, é assim que nós utilizamos o pronome demonstrativo no tempo. E como referência, né? São estes os assuntos que temos a tratar. Então, quando eu utilizo estes, eu vou dizer a informação só depois. Sua participação nas Olimpíadas de Matemática. Isso é o que desejamos agora. Quando eu utilizo isso, é porque eu já mencionei o que eu queria, né? A referência. Então, a gente utiliza muito isso. Então, o estes, quando eu ainda vou me referir a algo, o isso ou o esse, ou enfim, todas as flexões, quando eu já me referi a essas coisas. Isso dentro do discurso, dentro da frase. E aquela formazinha como nós já aprendemos. Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este pela rapidez nos exercícios de matemática, aquele pela criatividade na produção de texto. Ou seja, quem é que é criativo na produção de texto? O Pedro, que é o que está mais distante. E quem é que resolve os exercícios de matemática com rapidez? O Paulo, que é o que está mais próximo. Então, a gente também... A gente também utiliza como referência esses pronomes demonstrativos. Bom, por hoje é só. Finalizamos aí o nosso conteúdo da semana, que é pronome possessivo e pronome demonstrativo. Amanhã, na sexta, né, nós faremos aí a correção do exercício. Bom, eu errei, né? Eu enviei para vocês a página do exercício que eu já tinha enviado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos corrigir os exercícios e vai ser tipo uma espécie de exercício de classe. Vocês vão pegar o livro em branco, nas páginas que eu darei amanhã, e nós iremos discutindo as questões e vocês vão colocando, transcrevendo as respostas. Eu não vou dar a resposta pronta para vocês. Eu vou discutir as questões e vocês irão fazer a resposta direitinho, certo? Então, beijão e até amanhã.